30 anos atrás, um jovem padre chegava a Anchieta. Era o ano de 1996. 3 décadas depois, esse mesmo padre está de volta, agora como reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, e o primeiro santo brasileiro. Entre uma missão e outra, Padre Raimundo Nonato Rezende cruzou o Brasil. Passou por Salvador, Belo Horizonte, Marabá, São Luís, Fortaleza e São Leopoldo. E hoje está aqui de novo em Anchieta. O que mudou? O que ele lembrou? O que vem pela frente dos 430 anos da Páscoa de São José de Anchieta? Fica com a gente até o final dessa entrevista, que vai ser bacana. Padre Raimundo Nonato Rezende, fica à vontade, suas considerações iniciais. 30 anos depois. De fato, para nós jesuítas, isso é raríssimo, é inédito, né? Nunca passou pela minha cabeça, mesmo porque, como eu disse, não é normal um jesuíta, principalmente que trabalha nesse setor de paróquia e santuário, retornar para o local onde já havia passado. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande, uma mescla de alegria e preocupação, né? Porque 30 anos depois, muita coisa muda, né? Em 30 anos. Mas antes de qualquer coisa, padre, para quem não me conhece, que esteja assistindo esse episódio, esse programa pela primeira vez, nossos amigos aí de Padre Raimundo Rezende, ou como todo mundo já conhece ele como Padre Rezende, meu nome é Gerson Brandão e seja bem-vindo ao nosso Podbi Podcast, um oferecimento da Easy 1 Telecom e também da V8 Rastreamento. Padre, a gente costuma já ir direto ao ponto, né? Mas antes disso, a gente sempre pede para os nossos convidados fazer aquela chamadinha de ação pra gente, que são os 3 Cs. Ah, sim, e seria legal mesmo, e com certeza aí tem muitas pessoas por onde eu já passei que não nos conhecem, né? Não conhecem o canal, que certamente eu serei o primeiro a divulgar. Então vamos curtir, dar o joinha, fazer seus comentários, que muito nos ajuda, né? E divulgar o canal. Quem não é visto não é lembrado, então que nós sejamos bem vistos e lembrados. Por meio desse canal, a nossa cidade, Anchieta, também vai para o mundo. Show de bola. E, né, como o padre já falou, não deixe de seguir, não deixe de comentar. Aqui embaixo aqui, ó, tá nossas views, é só procurar @canal Podbi no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook, que você vai encontrar o melhor do conteúdo aqui da região sul e de Anchieta e da região sul do Espírito Santo. Padre Raimundo, ou Padre Rezende, 1996, o senhor chegava a Anchieta para assumir a paróquia Nossa Senhora da Assunção, correto? Uhum. O que ficou marcado naquela época da cidade, do santuário, que naquela época já era santuário, Beato José de Anchieta, e das pessoas? Bom, então, para quem não me conhece, como você havia dito antes, fazer uma breve apresentação, então eu sou filho de cearenses da região de Crateús, mas sou piauiense, nasci no Piauí e entrei na Companhia de Jesus em 82. 12 anos depois, que é o normal entre nós jesuítas, me ordeno sacerdote em 94 e fui enviado para a Diocese Cachoeira-Itapemirim, onde eu morei por um tempo como assessor da Pastoral de Juventude. Ali pertinho de Cachoeiro tem a cidade de Rio Novo do Sul, onde nos finais de semana que eu não tinha atividade pastoral, eu ia ajudar como diácono a um colega jesuíta. Ele passou por uma enfermidade muito séria, então ele teve que retornar para a sua terra natal, os Estados Unidos. E aí, como diácono, eu fui assumindo a paróquia. Em janeiro de
94 eu me ordeno sacerdote e aí assumo a paróquia de Rio Novo do Sul, aqui pertinho de Anchieta. Ali, para organizar a paróquia, construir uma casa paroquial e entregar a paróquia para a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Aí é que em 96, portanto 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos depois, eu vim para Anchieta para acompanhar a primeira reforma, né, do santuário, a primeira reforma do santuário, e ajudar na preparação da festa dos 400 anos, né, de Anchieta, na época beato, até que para mim ainda é meio difícil, de vez em quando eu chamo o beato, né, porque volta no tempo, mas eu estou me corrigindo. Pois bem, então o grande marco naquele momento foi acompanhar a primeira reforma junto ao pessoal do IFAM, a primeira grande reforma do nosso santuário e a preparação, né, da festa do 400º do José de Anchieta, que foi um evento fabuloso, né, e que nós conseguimos, naquela época, trazer para celebrar para coroar a festa, o Padre Zezinho. Bacana. Um show espetacular aqui na nossa cidade. O que passa pela cabeça de um padre quando retorna a um lugar onde já serviu, agora com uma missão ainda maior? Pois é, agora eu vim como reitor do santuário, que não é qualquer santuário, não é que os outros santuários sejam qualquer, pelo amor de Deus, me entendam, mas é assim, sendo um santuário nacional, e aqui no Brasil só temos 2, o nosso e da nossa mãe Aparecida, tem umas responsabilidades muito maiores, umas questões internas, né? Pastoralmente é legal, é de boa, mas só que tem outras detalhes. Complexidades. Outras complexidades, mas não é o caso por enquanto. Mas o que veio assim primeiro na minha cabeça é que 30 anos muda muita coisa, muda a visão pastoral, muda métodos, muita coisa. E a minha preocupação maior, quando eu recebi a missão, é que, além de reitor do santuário, que nos toma tempo, tem a paróquia, que são 17... Agora você também, além de reitor, também é pároco, né? Sim, pois é. Então, aí eu tenho que tem um olhar de reitor do santuário que tem umas peculiaridades, mas tenho que olhar também a paróquia, que tem peculiaridades. Então não é a mesma coisa, são coisas distintas. Mas graças a Deus eu tenho 2 grandes companheiros que armaria. Sem eles eu não sei como que estaria, não. Então o padre Edinaldo, que eu chamo carinhosamente de Padre Ed, e o padre Ponciano. Então esses 2 companheiros, e tem o padre Kiko, que ele está fazendo um tratamento de saúde, e logo ele vai estar na missão com a gente. Aí dá para a gente administrar bacana o tempo, né? E pensamos juntos a pastoral, pouco a pouco estamos formando uma equipe litúrgica no santuário e matriz para pensar essas peculiaridades. Pouco a pouco eles vão entendendo. Então, respondendo a tua pergunta, a visão agora é outra. Porque, por um lado, eu tenho que pensar com os companheiros, né, a missão do santuário, e também, sem desmerecer em nada, tem que pensar a missão, né, da paróquia. Nesses primeiros meses, conversando com o Padre Ed, ele ficou dando mais atenção ao santuário, enquanto eu dava mais atenção às 17 comunidades, com a ajuda do Padre Ponciano,
Atenção nesse sentido, reunir o pessoal, ver o diagnóstico, como é que estão as pastorais, e aí pouco a pouco a gente vai distribuindo melhor as funções. Da onde que surgiu ali, vamos falar dos primórdios, a essência da espiritualidade ignaciana para você entrar na Companhia de Jesus? Bem perguntado. Bom, a minha família, ela é muito religiosa, por tradição, né? E quando meus pais migraram para Teresina, moramos e a família tem base até hoje no bairro Cristo Rei, que foi uma paróquia fundada pelos jesuítas. Então, a minha ideia de padre, conhecer padres, eram jesuítas, né? Eu, ali com os meus 16 para 17 anos, eu cheguei a pensar em ser franciscano, porque ali pertinho tinha os frades franciscanos na paróquia vizinha, né? Eu achava e acho muito interessante a história de São Francisco. Então, me identifiquei muito com a história de São Francisco. Os pés descalços? Os pés descalços não, né? Os franciscanos, me desculpa, são os pés descalços? Frades franciscanos, frades menores, que eles chamam, né? É que aqui no convento para os franciscanos também? Só para eu entender. Do convento aqui da Penha, exato. Então, cheguei a pensar mais... Lendo mais sobre Santo Inácio, então fui me identificando mais com essa espiritualidade, o modo de ser, a missão, a disponibilidade, tá? E principalmente o que me atraiu muito é a preocupação com a cultura, com o estudo, o discernimento. Então tudo isso foi marcando. Por nada que são 12 anos, né? São 12 anos. 12 anos de estudo. E aí, como o senhor já passou, né, já falou desse fato, né, esse caminhar, né, você teve uma espiritualidade, né, baseada, você falou na questão da paróquia lá, ignaciana, conheceu os jesuítas por pedras, e realmente quem tem o contato com a espiritualidade ignaciana e com os jesuítas, não é porque eu estou aqui com o senhor, mas é porque eu já estive com vários, eu sempre vou falar isso. É muito bom e é gratificante porque é uma espiritualidade rica, né? Você realmente consegue contemplar Cristo, Deus e muitas coisas ali na sua espiritualidade, e também fazer um autoconhecimento, não é uma autoajuda, mas é um autoconhecimento de si próprio. Mas como você fez toda essa vivência, eu vi que nas buscas aí, quando o senhor me mandou o seu breve currículo, 3 laudas, o senhor passou por vários estados, né? Bahia, Minas Gerais, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Como que essa diversidade de lugares marcou sua formação e o seu ministério? Boa. Eu sempre vou ao Rio Grande do Sul, sempre vou, assim, nesse tipo de pergunta, eu sempre me reporto ao Rio Grande do Sul, porque lá marcou muito, porque é outra cultura muito diversa, né? Se você está no Pará, é outra cultura, mas não é não tem uma, digamos assim, não rasga muito, né, da tua cultura nordestina. Uma coisa é você ir para o Rio Grande do Sul, principalmente ali onde eu estive, na região de colonização alemã, né? Uma coisa é você ir lá como turista. Show de bola, recomendo. Outra coisa é você ir para morar. Ainda mais você ir com uma liderança, porque lá eu tomava conta do santuário que a gente chama de... Desculpa. A gente chama de Santuário do Padre Róis. Padre Róis, lá naquela região, se equipara para nós nordestinos ao Padre Cícero, meu padrinho Padre Cícero.
Bacana. Porque o povo tem um carinho muito grande. Então, quem conhece esse chamego do nordestino com o Padre Cícero Romão Batista, é a mesma coisa lá no sul. O chamego, um carinho, uma devoção pelo Padre Róis. Então, para o povo do Rio Grande do Sul, Padre Róis já é santo, como para o povo nordestino, Padre Cícero é santo. Pois bem, então, ser reitor de um santuário muito grande, de uma devoção popular muito grande, nordestino, chegando lá, foi uma barra, assim, uma dificuldade, porque eles têm uma religiosidade diferente da nossa. Quer dizer, são devotos, são fiéis, rezam do mesmo jeito, mas a cultura é diferente. Então eu tive que aprender muita coisa com eles e principalmente na manifestação, na forma de rezar, né? E só para dar um exemplo, e aí eu te dou a palavra que você pediu, para dar um exemplo, depois de 15 dias lá eu fui dar uma entrevista e aí a menina me perguntou: padre, do que o senhor sente mais saudade da sua terra? Aí eu, de pronto, falei: de abraço. Porque ele não abraça. Eles expressam, não é que não abrace, né? Mas eles expressam o carinho, o afeto, a acolhida de outra forma. Já o nordestino, ele gosta muito do toque, né? Ele gosta do abraço, gosta do beijo, né? Eles, para chegar a isso, requer uma certa... Então, são pequenos detalhes, né? E eu coloco isso porque, de fato, para mim foi assim, bem natural, mas para a menina, ela é como que se espantou. Como assim? Você sente mais saudade disso? Entende? Não é da comida, não é da bebida, né? Outra coisa também, para eles chegarem a te convidar para ir para casa, para uma ceia, assim, requer uns preâmbulos, requer um tempo de intimidade, porque levar para casa é permitir que você entre na intimidade. Então, tem algumas coisinhas assim, bem peculiares, que você foi tendo que ir aprender. Uhum. Né? E lá no Santuário do Padre Róis, lá, a espiritualidade, a missão é jesuíta? Uhum. E Padre Róis foi um jesuíta? Como que tá essa... Ele é um padre jesuíta alemão que migrou para lá, né? Ele foi para a missão. Inclusive, né? O papo tá ficando bacana, mas a gente também tem que, né, Padre Rezende, a gente tem que agradecer nossos patrocinadores, né, que é aquele momento quando fala o nosso amigo radialista Ataíde, da rádio Massa FM, momento vamos faturar. E eu gostaria de mandar um abraço aqui, um agradecimento aqui para, né, a nossa parceira de sempre, que é a Easy1 Telecom, a pioneira em conexão da internet e fibra óptica aqui no sul capixaba. Precisando de conexão rápida, que não cai, e também que dê tranquilidade e segurança para a sua casa ou para o seu comércio, entre em contato com a Easy1 Telecom. Telefone aqui embaixo aqui você pode encontrar. E também uma parceira que é a V8 Rastreamento, que está com uma novidade agora, que você comprou seu patinete, sua moto elétrica, sua bike elétrica, está preocupado com o seu patrimônio, que a gente sabe que está tendo um surto muito grande de furtos, né, desse patrimônio, entre em contato com a V8 Rastreamento, que ela tem uma condição especial para você. Além disso, ela também faz rastreamento de
motocicletas, veículos, carros e também da sua frota inteira. Então, entre em contato aqui, e faça já o seu contato e o seu contrato com a V8 Rastreamento. Um abraço para todos. Padre Rezende, você falou dessa missão lá no Rio Grande do Sul e você tocou no ponto que é algo que Santo Inácio, não falo com propriedade, mas falo um pouco mais um pouco mais íntimo, né? Que a Santo Inácio ele defende essa parte da aculturação, né? Você não se apropriar, mas você se adentrar na cultura, né, das pessoas para fazer com que a missão aumente, não uma imposição. Né? O senhor deixou isso muito bem claro. Eu assisti brevemente um recorte da missa que o senhor fez de Corpus Christi. O senhor citou isso, que Anchieta fez isso. Exato. Né? Anchieta fez isso. Como que é esse processo? É fácil, é difícil, é natural, já é um ensinamento que vocês vão carregando os 12 anos de estudos aí na Companhia de Jesus? A formação para a missão te dá esses elementos. Agora é óbvio que cada missionário, cada padre, cada freira, cada religioso, né, ele tem o seu modo próprio, né, tem o seu estilo próprio. Mas a orientação é esta. A gente aprende com os nossos primeiros missionários, como muito bem citado, José de Anchieta. José de Anchieta, ao chegar aqui, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Aprender a língua. Né? Aprendendo a língua, nós podemos dizer, ele aculturou-se para depois evangelizar. Então, foi isso, essa minha experiência. Por isso, quando tu falaste dessas várias cidades por onde eu passei, eu fui logo lá para o sul, porque foi o local onde eu aprendi na prática esse método. Na prática ou na mar? Não, eu tinha que fazer isso, senão eu não iria cumprir a missão. Sucesso, né? Não ia ter sucesso. Por isso que eu digo, a cola em mim que é sucesso. Viu? Então, veja bem, eu percebi alguns detalhes e fui fazendo o que os missionários fizeram, os primeiros. Fui ganhando o coração do povo gaúcho. E gosto muito de lá, sinto saudade, né? Logo em breve quero retornar para rever grandes amigos e amigas. Então, eu falo sem medo de errar. Tive alguns probleminhas no início, né, em relações, superei, falo com convicção, ganhei o coração de muitos dos que frequentavam o santuário, e quando eu percebi que essa relação afetuosa já estava alicerçada, eu fui percebendo que conseguia atingir melhor a alma, o espírito deles. E aí a gente percebe isso que nas visitas, nos lares, nas conversas espirituais, nos aconselhamentos, nas confissões, na participação do povo, nas celebrações, na missa. Então, para mim, o aprendizado, e aqui eu concluo nessa parte, o aprendizado ali na Diocese de Novo Hamburgo, mais especialmente na cidade de São Leopoldo e cidades circunvizinhas, esse método é infalível. Não leve a sua cultura para impor, mas absorva da cultura do outro, faça as adaptações, ganhe o coração, que aí você vai ganhar almas para Jesus Cristo. Fica a dica, hein? Você que tá aí, ó. Eu sei que vai ter muitos jesuítas, né, acompanhando, ou estudantes jesuítas acompanhando, né, essa entrevista. Fica a dica. Fica a dica, Padre Rezende. Ele já falou que é infalível. Padre, você chegou em 2026, né? É uma coincidência ou mera coincidência, não sei. Em 96 você chegou, né, para a reforma do santuário. Na época, né,
ajudou ali no processo. 30 anos depois, o senhor não chegou, né, no ato da reforma, mas 5 aninhos depois, e está vivendo esse auge aí de ter uma experiência no centro de interpretação todo reestruturado, né, no santuário de um museu todo reestruturado. Qual foi o seu impacto quando você chegou? O senhor chegou, viu toda aquela estrutura que realmente ficou muito bonita. Quem não conhece, vale a pena visitar. Qual foi o seu primeiro impacto? Assim, poxa, a coincidência, né? Eu vim em 96, o santuário foi reformado por IPHAN. Em 2026 eu chego, o santuário já de novo uma outra reforma dessa magnitude. Olha, foi admirável ver que os companheiros que sucederam, né, junto aí com as parcerias com o IPHAN, com a Samarco, quanta gente, né, fez essa casa belíssima. De fato, né, o santuário e o nosso museu e o nosso café, o café do santuário, não pode esquecer. Pense no lugar que eu recomendo, né? Obviamente o nosso santuário lindíssimo, o nosso museu, né? E aí não deixe de ir no café, porque, e principalmente no horário do pôr do sol, camarada, é show de bola, é espetacular o pôr do sol ali. Pois bem, então, eu quando vim a primeira vez, estava tudo cavado, né? Era buraco em tudo que era osso de cá, osso de lá, né? Restos mortais, né? Porque era um cemitério. Então foi assim um pouco impactante, né? Mas vamos juntos, estamos aí, vamos trabalhar, e trabalhamos muito naquela época. Agora, retorno, tem uma outra coisinha, já percebemos, uma rachadura, a manutenção. Agora, a preocupação, e estamos buscando parcerias, né, com assessoria, orientação do IPHAN, vamos ter uma reunião na próxima semana, né, para só ir mantendo. Então, do jeito que está, agora é mantê-lo. Mas está lindo, 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 lindo. E vale a pena mesmo. Repito, quem não conhece, precisa conhecer. E, além disso, o senhor chega no meio da festa. Meio não, né? Assim, uns 45 do segundo tempo para início da festa. A gente não consegue falar da experiência, da expectativa, mas o senhor não acompanhou de perto todo o processo de elaboração, de planejamento sobre a festa de São José de Anchieta deste ano, mas acompanhou o seu desenrolar, né? Qual foi essa experiência? Precisa de algo? Precisa de ajustes? Precisa melhorar muito? Como que o senhor viu essa experiência da festa São José de Anchieta, né, como um tema tão importante, que é os 460 anos do sacerdócio de São José de Anchieta? Tá. Olha, como só deu para eu chegar ali mesmo na beiradinha já de começar a festa, em conversa com o vigário, o padre Edinaldo, o acerto foi que ele ficava por conta da festa, porque teve que reunir o pessoal para que ela acontecesse, e aconteceu, e foi muito bonita, foi muito, 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 tudo muito bem organizado. Os leigos, de fato, arregaçam as mangas e trabalharam, sim, é incrível, assim, 10, nota 10. Como eu disse, eu não adentrei não, eu só ficava ali nas concelebrações, mesmo participando ali, vendo as coisas e deixando a coisa fluir, acontecer como o padre Ed e os leigos, as equipes, né, planejaram. Então, ficando como espectador e concelebrante, aí vi que algumas coisinhas que precisam, na minha visão, mas isso nós vamos reunir a turma, né, quando terminar a festa da padroeira,
já temos que começar a pensar a festa de José de Anchieta do próximo ano. Ela tem que ser com bastante antecedência, porque é uma festa nacional. Então, temos que envolver mais pessoas. Por exemplo, o poder público, né? A prefeitura, na pessoa do secretário de Turismo, secretário de Cultura, representante da Câmara dos Vereadores, representante do Comércio, né? Algumas outras entidades, instituições, porque ela é uma festa nacional e a ideia é não ser somente uma festa, digamos assim, 100% religiosa. Ela tem que ter um caráter também cultural, turístico, algo que vamos pensar juntos. Basicamente é isso. É uma festa nacional, então ela tem que ter esse caráter e tem que ser pensada assim mesmo, com bastante divulgação. O senhor, logo na abertura, né, dessa entrevista, eu comentei referente dos 430 anos da Páscoa de São José de Anchieta ou morte. A gente, sim. Né, fica melhor a Páscoa, né? Mas, como o senhor citou, o senhor veio também em 96 na grande preparação dos 400 anos da Páscoa. Trouxe para o Zezinho, então a gente tem expectativas, né, para 2027, né? Mas, como que você já falou, né, dessa estrutura, mas o que a gente pode realmente esperar, né? Nessa grande temática, não sei se essa vai ser o tema central ou se vai ser trabalhado outro tema, mas o que a gente pode esperar realmente dos 430 anos da Páscoa de São José de Anchieta de 2027? A ideia é o 430 ser o pano de fundo para daí, junto com a equipe, a gente pensar aí com a equipe litúrgica, porque eu estou pensando assim, 2 equipes, que elas vão dialogar, mas uma equipe vai pensar a parte litúrgica, a parte religiosa, né? E a outra equipe vai pensar a festa no seu aspecto cultural, social, né? Então vamos trabalhar nesse sentido, como fizemos 30 anos atrás, na festa do 400º, nós tínhamos, né, essas 2 equipes. Entende? Foi difícil fazer, Padre? Não. Foi bem de boa. Foi bem de boa. Eu tranquilo. Confesso que eu não lembro, porque eu só tinha 6 anos na época. Glória! Mas é porque eu lembro, assim, que muitas pessoas relatam sobre essa festa, né, que teve com o Padre Zezinho, né, mas essa estrutura, eu realmente... Sim. Muita gente não conhece, né, e talvez quem está assistindo esse programa agora está sabendo, né, que existiu e que pode existir. Agora eu vou dizer como devoto, fiel, né, a São José de Anchieta e também ao santuário, que é necessário. É necessário, macho. José de Anchieta tem um potencial demais. Ele tem que ser melhor trabalhado, melhor divulgado, melhor aproveitado. Este homem é um homem grandioso e que, por isso que eu toco neste ponto, não podemos olhar para José de Anchieta somente como o sacerdote, somente no aspecto religioso, espiritual. Ele consegue navegar em muitas águas. Então, por exemplo, se alguém não gosta de José de Anchieta porque ele é padre, então goste porque ele é poeta, porque ele é teatrólogo, porque ele é botânico, porque ele é médico. O homem chegou até a... Farmacêutico. Não médico, farmacêutico. Então, olhe para outros aspectos, porque ele tem muito a nos ensinar. Então, é exatamente tudo isso que está como base
para nós celebrarmos este homem. O que realmente a gente precisa, e quando falo a gente, porque eu também incluo dentro dessa estrutura do santuário como devoto, é uma lei, pelo menos estadual, né, para que o santuário, a data do dia 9, São José de Anchieta, vire um feriado estadual. É uma provocação, porque eu acho que tem um impacto turístico para isso, né? Porque você, assim como o Convento da Penha, que recentemente virou um feriado estadual, né? Era um feriado só regional ali entre Vila Velha e Cariacica. E aí agora, recentemente, tem uns 3, 4 anos que virou um feriado estadual e a festa virou uma outra cara. É um outro nível de festa, realmente o estado para tudo para ir para lá. Aí a pergunta, né? Como que você acha? Dá para se trabalhar com o poder público a nível estadual, com a casa, com o governador, com o secretário, para se pensar no feriado estadual para São José? Rapaz, pensa uma provocação boa. Eu te juro que eu pensei que a tua pergunta fosse outra, né? E eu já estava com a resposta na ponta da língua. Eu pensei que a tua pergunta fosse: por que não pode ver como a festa do santo é no dia de semana, para aquele introdução que tu fizeste, e a pergunta seria: por que não botar o dia da festa no domingo? Não. Né? Entende? Aí eu pensei, aí eu já estava com a resposta: rapaz, a gente pode conversar na comissão e levar essa questão para o nosso bispo, para o nosso arcebispo Dom Ângelo, e se ele permitir, a gente... Mas você foi mais profundo e eu gostei da provocação. Eu acho que a gente poderia aqui já deixar essa peteca aí na mão, porque provavelmente, eu não sei qual o procedimento a ser feito, mas deve ser um poder público. Ou pelo governador, ou pela casa, ou pela Assembleia. Entende? E aí poderia ver quem que compra essa proposta, porque a única coisa que eu digo é, se ela é viável, se é possível. Bom, agora, do ponto de vista motivacional, nós estamos falando de um santuário nacional e que está no nosso estado, tá ligado? Está no nosso estado. Então, o estado, como tal, é solicitado a comprar essa proposta de divulgar mais o nosso estado, pegando como mote, né, o santuário e a pessoa de São José de Anchieta. Eu acho uma provocação procedente e algo que pode se começar a dialogar, a conversar mesmo. Acho que uma dica é o senhor já provocar o bispo aí, dar uma cutucada, porque aí às vezes ele dá uma cutucada no governador, aí a gente vai... Conversando, eu te juro, eu nunca pensei nisso, mas olha, eu gostei, já ganhei o dia. Ganhei o dia. Não, é mais porque a gente realmente tem essa dificuldade, né? A gente trouxe, né, o secretário, não falando mal, a gente trouxe o secretário de Cultura, de Turismo, que é o Caio Moser, e ele fez uma fala que, pô, o santo é nacional, né? A complexidade, a nível, o santo é a nível nacional. Porém, a festa é uma festa ainda regional. Aquilo ali ficou marcado, aquela pergunta, aquela resposta, questão de crítica, né? Mas porque realmente é dessa estrutura, porque quando a gente dá a sorte do feriado cair no sábado e no domingo, a sorte no sentido... Eu entendo. O trabalhador é o azar porque não é feriado. Semana. Mas quando dá sorte de cair no sábado ou no domingo, você consegue realmente atrair pessoas, né? E aí a festa ganha uma outra estrutura, né? Porque você pode realmente intensificar, a missa é 4 horas da tarde, então você tem um nível ali de estrutura bacana para atender. E aí, uma provocação que me fizeram, é que eu conversando com os primos, o Bruninho, o Levegildo, mando um abraço para eles. Ele falou assim: Gerson, não é muito difícil de fazer isso. O Bruno falou para mim: mas por quê? Você,
Desculpa estar falando, porque já fica aqui, às vezes, uma reflexão para a gente pensar junto. Quando eu falo a gente, é a audiência, quem esteja assistindo, pensar junto. De fazer provocações, porque o Convento da Penha, antes de ser feriado estadual, ele era feriado só em Vila Velha. Porém, a cidade da Serra e outras cidades ali próximas ali, elas decretavam ponto facultativo. Para quê? Para que toda aquela região ali pudesse estar. Então, por que não? Talvez, assim, ele falou para mim: Gerson, talvez a nível estadual fica difícil, mas para o próximo ano, quem sabe você o reitor conversando ali com o prefeito de Guarapari, prefeito de Piúma, prefeito ali de Conha, decretar um ponto facultativo naquele dia para que a gente pudesse, né, pelo menos essa região da área benevente, né, da área benevente, pudesse estar celebrando São José de Anchieta. Você, quando tiver uma oportunidade, conversa com o Padre Rezende. Essa é a oportunidade que eu tô tendo aqui de falar. Mas assim, é só uma reflexão, porque realmente fica difícil pensar a festa turística se a gente não tem essa abertura para trazer as pessoas. Sim. As pessoas não estão trabalhando, entendeu? Exato, não, porque é algo interessante, porque esse é um tema bacana de levarmos até para a reunião desta comissão que a gente vai montar, né, ver quais os caminhos a serem seguidos para pouco a pouco irmos criando mais motivação para, quem sabe, daqui a algum tempo ser um feriado estadual. É lógico que isso é um processo, mas acho que é um sucesso. Exato. Precisa ser essa. Não, a dica é legal, a gente ir devagarinho. Até o próprio o presidente da Câmara, o vereador Renan Delfino, manda um abraço para ele. Ele já deixou já fez esse pedido, essa indicação ao governo do estado para que se transformasse, né, a festa nacional, né, no feriado, na festa de São José de Anchieta, né, no feriado estadual, exatamente pensando nesse nível, né? E aí foi daí que eu comecei a matutar também, através dessa indicação que o vereador da casa aqui da Câmara de Anchieta fez a provocação. Ótimo. Mas a gente tá falando de um feriado. Só que tem outra situação. Devoção. Como que o senhor acredita isso? A gente vai chegando nos finalmente da nossa entrevista. Como que o senhor acha que precisa ser trabalhado essa devoção? E aí, eu não sei como falar isso, né? Porque a gente sabe que São José de Anchieta tem uma espiritualidade nascida por ser jesuíta, né? E os jesuítas aqui têm uma espiritualidade que trabalham aqui em Anchieta, tem uma espiritualidade muito forte. E a gente sabe que a parte devocional vem do carisma do santo e a espiritualidade do santo. Como podemos falar que a gente pode trabalhar uma espiritualidade anchietano, os carismas anchietanos, para que a gente possa realmente aflorar essa devoção a São José de Anchieta? Esse é um aspecto que eu tenho que não é pensar, eu tenho que, com essa equipe que estamos montando, a equipe de liturgia do santuário, que não tinha, pode ser, já houve, mas estava um pouquinho assim desarticulada. Vamos ter que trabalhar esse tema que estou levando, que é muito profundo, que é muito interessante, para despertar, porque a gente só ama aquele que conhece. Então, eu percebo que José de Anchieta, enquanto missionário, tantas características que esse homem tem, ele não é muito conhecido aqui. Ele não é. É tal que, numa parceria que fizemos com o município, para o nosso
programa do fomento do próximo ano, a proposta que criamos junto com o prefeito, vice-prefeito e secretário de cultura, por exemplo, os colégios municipais, quando forem fazer a visita ao nosso museu, 0800, para que as crianças sejam, digamos assim, provocadas a visitar as escolas, visitar mais. Então, é uma questão de base. E pelo outro lado, a equipe litúrgica do santuário tem que conhecer mais o que é a devoção, quem é José de Anchieta, característica dele, e promover momentos de espiritualidade, momentos de oração. Então, é algo que tem que ser cultivado. Então, isso, por exemplo, quando se trata de títulos de Nossa Senhora, é fácil demais. É muito fácil, porque mãe é mãe, né? Então, tem toda uma questão psicoespiritual aí, né? José de Anchieta é um homem que é muito conhecido, muito admirado, meio intelectual. No teatro, por exemplo, eu que fiz alguns estudos de teatro popular, estudar teatro popular no Brasil e não estudar José de Anchieta é zero à esquerda. Entende? Se a pessoa não entende, né? É um homem da poesia, é um homem é o farmacêutico. Então, tem muitos aspectos de Anchieta que precisam ser resgatados e colocado no seu, digamos assim, na estante da espiritualidade, né, para levar isso para o povo conhecer e admirar. E aqui entra uma coisinha, por exemplo, que eu falava contigo antes de entrarmos no ar, que aí era uma coisa que eu dizia para você: olhe, na próxima novena Beata de Anchieta, faz algumas entrevistas pequenas, que tem pessoas que têm devoção, mas essa devoção ela tem que ser falada, divulgada, coisa ali de 1 minutinho. Isso que foi feito lá em São Leopoldo, há anos atrás, né? Até hoje tem, e lá incentivamos muito isso. Vinha devotos, tá? Que a gente fazia entrevistazinha de 1 minuto, né? Da relação da pessoa com o Padre Róis. E você divulga, e você espalha. O que não é visto, não é lembrado. Então, a devoção, muitas pessoas fazem promessas a Deus pela mediação de Zé de Anchieta. Muitas pessoas recebem graças, mas isso não é divulgado, não é dito. Então, nós temos que usar as redes também para divulgar isso. E aí aumenta-se a devoção. O que tem carinho, tem reverência, tem respeito. Isso eu percebo claramente, né? Mas aí precisamos incentivar a devoção e levar as pessoas a essa espiritualidade. A última pergunta, a gente fala muito de turismo, né? Você falou que você o senhor muito dessa linha, cultura, turismo, fazer esse trabalho em conjunto, né? Da missão de São José de Anchieta. E Anchieta tem uma peculiaridade, né? Na cidade de Anchieta, que além de ter o santuário, tem uma gastronomia muito forte, tem praias excelentes e tem uma experiência de montanhas também, tudo no mesmo ambiente. Como que o senhor vê isso como um potencial turístico religioso? E aí a gente já pode, para encerrar, como que o senhor vê esse potencial turístico religioso, pensando aqui 3, 5 anos? Como que o senhor analisa esse ponto? Olha, a grande
questão, para mim, já tendo lido um pouco sobre, pesquisado e conversado sobre o turismo como tal, aqui na nossa região, eu detectei uma coisinha. Esses atrativos turísticos, eles não dialogam entre si. Esse é o X da questão para mim, né? Porque se houvesse esse diálogo, a pessoa que veio aqui para o santuário, por exemplo, para rezar tal, deveria ter ali um papelzinho ali, um folder, alguma coisa, que divulgasse ali onde tem um bom restaurante e tal, entende? Uma boa praia. Na minha cabeça, a coisa funciona mais ou menos assim. Que os hotéis tenham seus folders, mas temos que ter um folder comum que dialogue, né, esses atrativos. Nós temos um potencial muito grande, mas precisa de um programa comum. E é isso que nós estamos fazendo. Por exemplo, a Lab Turismo está junto com o Sebrae, está fazendo um curso aqui e eu estou fazendo este curso, são 10 aulas, para a gente ter, para juntos, né, em mutirão, montarmos um projeto, um programa de turismo para a nossa Anchieta. E um dos veios é o turismo religioso, né? Ele é um dos. Agora, eles têm que dialogar entre si. Então, nós temos, eu não posso pensar o turismo religioso se não tiver em parceria com os outros. Então, é o turismo da nossa Anchieta, da nossa cidade. Então, o poder público, o senhor prefeito, o vice-prefeito, o secretário de turismo, os meninos da Secretaria de Cultura, estamos todos em bom diálogo, em parceria muito boa, né, com outros. Agora, porque eu não vou me lembrar de todos as associações de moradores, né, o pessoal do Castelhano, de Ubu, de Paraty, de Belo Horizonte. Então, temos uma turma muito legal que estamos discutindo junto, pensando junto, para junto com o poder público, né, a gente, como pessoas que amam e gostam de Anchieta, para pensarmos junto esse programa de turismo. Show. E para encerrar nosso programa, primeiramente agradecer, né, o seu sim, né, estar sentando aqui junto com a gente nessa conversa super bacana. Pode deixar suas considerações finais, né, sua mensagem para quem não é visitante e também quem é visitante de Anchieta e também do Santuário Nacional de São José de Anchieta. Enquanto tu estava falando aí, veio aqui na minha cabeça aquela questão de tempo, né, a linha de tempo. É muito interessante. Basicamente, assim, a minha primeira paróquia foi Rio Novo do Sul, claro, não posso esquecer. Digamos assim, o primeiro amor, a primeira professora, a gente nunca esquece, né? Mas fui ali, fiquei pouco tempo, foi uma missão muito específica, né? Organizar e a construção de uma casa paroquial, para daí entregar para a diocese. Aqui em Anchieta, foi um pouco mais amplo, né? Que é uma paróquia nossa, né? Um santuário é nosso dos jesuítas, então vamos sempre estar por aqui. Então, repito, quando tu falavas aí tuas últimas palavras, eu me veio aqui na mente, poxa, que coisa interessante, né? Os primeiros anos de missão minha foi aqui em Anchieta e provavelmente os últimos. Por quê? Porque eu vou sair daqui lá na casa dos 70 e qualquer coisa. Então, provavelmente, depois de 70, sei lá, 73, 75, provavelmente não vai assumir a frente de uma nova missão. Tem os colegas mais jovens, eu provavelmente daqui eu vá para ser um cooperador, um vigário, um capelão, um confessor de colégio, alguma coisa assim. E isso é muito bacana, eu pensei nisso agora, né? Como tu
repito, quando tu falava aí, suas últimas palavras, aí seria obrigado, Anchieta. Muito bom. Voltar para uma cidade que você sente que fez um bom trabalho, porque foi muito bem acolhido há 30 anos atrás. E 30 anos depois, você reencontra tanta gente e que te acolhe com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Então, basicamente, começar a tua vida de padre numa cidade e quase que terminar a tua vida de padre na mesma cidade e sentir-se amado, querido, rapaz, não tem coisa melhor não. Desculpa aí o choro, gente. Não. Mas é bom demais pro coração. E é muito trabalho, mas é muito gratificante quando você termina o seu dia, toma o teu banho, deita-se e diz, poxa, o dia foi legal. Né? Então, muito obrigado, Anchieta. Show. E para você que gostou dessa entrevista, para você que ficou até aqui, para os amigos de Padre Rezende, para os nossos irmãos jesuítas, que eu tenho certeza que vão estar assistindo essa entrevista, e também para os devotos de São José de Anchieta, não se esqueça, vale a pena visitar o Santuário Nacional São José de Anchieta. Aqui embaixo, ó, tem as redes sociais, o site do santuário, lá você vai poder conferir toda a programação do santuário, toda a estrutura do santuário, como que funciona, o que visitar, o que fazer, assim como o Padre Rezende também, e finalizar com um café da tarde no Café do Santuário, num pôr do sol espetacular, como disse o nosso prefeito aqui de Anchieta, Léo Português, é o mais bonito pôr do sol do Espírito Santo é aqui em Anchieta. Para você, muito obrigado. E também, não se esqueça, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha, fique à vontade, perguntar sobre o Padre Rezende, só colocar aqui que eu tenho certeza que depois ele vai estar respondendo aqui nos comentários, tá bom? Um abraço para todos vocês e um beijo. Tchau!